impedido de entrar por ação infelizmente própria. Deus o proibiu de entrar, mas ele nem por isso deixou de instruir o povo a forma qual eles precisariam caminhar a partir do momento que adentrassem naquela terra. O título deste livro, Deuteronômio, significa repetição ou repetição das leis. Aquilo que Deus tinha falado através de Moisés, desde o Êxodo, Levítico, Número. Moisés, no livro de Deuteronômio, ele faz uma explanação, mais uma vez, para aquele povo, para que aquele povo que agora estava em sua grande parte, uma geração renovada, porque muitos que saíram do Egito já não estavam mais vivos, muitos tinham ficado no deserto, e ali ele está trazendo novamente a memória daqueles que tinham certa idade e ainda estavam ali, ou daqueles que tinham nascido neste percurso. Ele repetiu aos israelitas muitas leis e mandamentos, porque Moisés ele entendia a importância de olhar para as experiências espirituais passadas, de tudo que eles passaram e instruir aquele povo para que eles estivessem preparados para um futuro. E isto é muito interessante, nós pensamos em nossos dias, que estes ensinamentos, ou esta palavra que hoje nós temos em nossas mãos, que já tem milhares de anos, e ela não muda. Em todo o tempo, a intenção de Deus em fazer com que homens se levantassem como o próprio Moisés, a intenção de Deus é fazer com que o povo possa ouvir a sua mensagem. E se não com os profetas diretamente, hoje através dela escrita em nossos dias, nós temos a mesma oportunidade de ouvir a sua mensagem. De poder através da fé crermos nos grandes feitos que o Deus de Israel fez. De podermos agora, através dela completa, encerrada, de Gênesis a Apocalipse, ver que Deus cumpriu todas as promessas e que cumprirá em Cristo Jesus aquelas que ainda faltam serem cumpridas. Então, o tempo todo de Deus é se preocupar com o seu povo, para que nenhum de nós possa se perder. Veja que Deus lindo, que Deus maravilhoso, que nunca descansa e que está o tempo todo preocupado comigo e com você. Esse povo de Israel aqui havia passado muitos perrengues, muitas lutas. Ora, eles estavam abastados de bonanças, ora, eles estavam sofrendo, mas pelos seus próprios, ou pelas suas próprias ações. Mas Deus, em momento algum, os abandonou. E a preocupação de Deus era que este povo não esquecesse em nenhum momento. E aí eu trago para nós esta questão. Quantas e quantas vezes durante o dia nós esquecemos de Deus? Quantas e quantas vezes nós deixamos passar a glória de Deus diante dos nossos olhos e nós não enxergamos? Quantas e quantas vezes deixamos ser levados por algumas situações, seja no âmbito familiar, profissional, seja lá onde for, e esquecemos de refletir, de lembrar de um Deus tão poderoso, que pode nos fazer sobressair com vitória, com glória, sobre toda e qualquer situação.
Porque se assim nós não entendemos, você pode pegar a sua Bíblia, botar debaixo do braço e ir para casa. Se você não entende e não tem fé dessa forma, faça isso. Porque a Bíblia ela não deixa brecha para dúvidas, para inseguranças. A fé a qual Deus ministra aos nossos corações não é uma fé vaga, ela é com propriedade, com segurança. Quando a Bíblia diz que Daniel esteve na cova do leão ou dos leões, não é uma ilustração. Quando a Bíblia diz que os seus amigos estiveram dentro de uma fornalha de fogo, não é uma ilustração, irmãos. É uma verdade. Quando a Bíblia diz que o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho e não molhou a palma dos seus pés, não é uma ilustração, é uma pura verdade. Então, ou nós cremos ou nós não cremos. Por isso que Deus ele se preocupa em deixar escrito, porque a memória do povo ela é o quê? Falha. A memória do povo ela é falha. E a partir do capítulo 6, Moisés ele começa ali trazer a lembrança dos grandes feitos de quem era Deus para o povo de Israel. Para que o povo ele pudesse guardar na memória os grandes feitos de Deus. Mas não apenas guardar, mas instruir agora os seus filhos a memorizar, para que nunca se deixassem levar pelas artimanhas do mundo. Estava agora sobre o povo de Israel passar a mensagem, ou para os mais velhos, entrou no Egito, livre de cultos pagãos. Quando Israel entra por consequência daquela fome, eles entram no Egito, eles entraram, eles estavam libertos de qualquer culto pagão, eles estavam ali adorando o único Deus. A tribo de Israel assim vivia, livre da idolatria, entendendo que só existia um único Deus. Mas o tempo passa. 430 anos se passaram eles ali, agora vivendo ou viveram aquela prática ali daquele povo pagão, foram obrigados a se misturar, obrigados a adorar outros deuses, e muitos se deixaram levar por isso, se deixaram levar, foram forçados, eram escravizados e terminaram agora se envolvendo com os cultos pagãos. Mas esse povo, ele foi liberto por mão forte. E esta mão forte que libertou esse povo do Egito, esta mão forte trouxe esse povo para o deserto. E esta mão forte traz esse povo para o deserto com um objetivo. O objetivo era que aquele povo pudesse ser lapidado. Pudesse ser lapidado. Lapidado. Eu não sei quantos aqui já viram quando alguém que trabalha buscando diamantes nas escavações, os garimpeiros, quando de repente acham uma pedra,
o que é que eles fazem, né, para deixar ela lapidada? Porque a pedra ela só tem valor, ou ela só demonstra o seu real valor quando ela é lapidada. Ela tem que ser bem lapidada para apresentar o seu real valor. Assim foi o povo de Deus. Deus leva esse povo para o deserto para ser lapidado, para que nesta lapidação esse povo pudesse ser liberto daqueles cultos pagãos aos quais eles viveram lá no Egito. Se libertassem das idolatrias, se libertassem, né, das adorações a deuses estranhos e glorificassem o nome do único Deus. O povo ele não podia esquecer de forma nenhuma que Deus ele conhece o nosso coração, ou conhece o coração do povo. Certamente aquele povo que saiu do Egito e que estava ali às portas de entrar na terra que mana leite e mel, estava ansioso e alegre demais para adentrar. Porque agora eles não precisariam mais sofrer perseguição ou opressão para ter o que comer, uma terra para cultivar. Eles agora teriam em abundância. Precisaria apenas trabalhar livremente. Mas Deus, que conhece o coração do homem, saberia que, se ele simplesmente tirasse o povo do Egito e já permitisse a entrada imediata em Canaã, aquele povo esqueceria de Deus. Aquele povo esqueceria de Deus. E o grande exemplo é dentro desse próprio deserto. Deus cuidando do seu povo, mandando maná todos os dias, uma nuvem para guardar do sol, uma outra nuvem à noite para clarear, suprindo todas as necessidades do povo. Moisés, ele tem que se ausentar e subir ao monte para falar com Deus, e passa alguns dias lá em cima. Sabe o que é que acontece? O povo esquece de Deus. O povo se empenha em juntar ouro para construir agora um bezerro ou uma estátua para adorar. O povo esquece de Deus. Certamente em Canaã não seria diferente. Então, sabe o que é que Deus faz? Deus agora impôs regras. E entre essas regras está a forma verdadeira de cultuar a Deus. Porque não se cultua a Deus de todas as formas, não. Tem regras. Tem regras para se cultuar a Deus. Vejamos algumas delas aqui no texto qual nós lemos inicial. Deuteronômio capítulo 12, versos do 2 ao 3. Que diz assim: destruirei por completo todos os lugares onde as nações que ides desapossar serviriam aos seus deuses, sobre os altares, montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. Deitareis abaixo os seus altares e despedaçareis as suas colunas, e os seus postes ídolos queimareis, e despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagarei o seu nome daquele lugar. Primeira regra aqui: só deve
haver lugar para um único ídolo no coração do crente. Em nossos corações, no coração daquele povo, só deveria haver lugar para um único ídolo. Por isso que Deus ele ordena, saia quebrando todos os postes ídolos, saia em todas as montanhas derrubando todos os altares. Porque no coração do homem ou no coração do servo de Deus só deve haver espaço para um único ídolo, o Deus de Israel. A ordem de Deus é para vasculhar cada metro quadrado daquela terra e destruir altares, colunas, imagens esculpidas. Sabe por quê? Porque o coração do homem é vulnerável. O coração do homem é vulnerável, veja. Moisés apenas passou alguns dias distante e de repente aquele povo quiseram criar algo que aos seus olhos lhe trouxesse algum conforto, algo que representaria a presença de um Deus. Um coração vulnerável. E certamente quando menos se esperasse, aquele povo adentrasse em Canaã sem ser lapidado, eles esqueceriam dos grandes feitos de Deus e se voltariam a adorar outros deuses, construídos ou construindo com suas próprias mãos. É difícil, irmãos. É difícil olharmos para buscar a presença de Deus com os nossos olhos humanos e não encontrarmos. Nós queremos ver um Deus, nós queremos pegar em Deus, mas Deus não se revela nem se permite dessa forma. E era isto que esse povo estava vivendo neste momento. Quando eles constroem esse bezerro, porque eles estavam sentindo a ausência de Moisés, que era a representação de Deus entre eles. Deus, ele não se mostra para o seu povo, em momento algum, como inconstante. Deus, ele não se mostra para o seu povo como confuso, como inseguro ou como duvidoso. Deus em todo tempo se mostra real, poderoso, glorioso, constante, decidido, seguro. Mas o povo é o quê? É falho. O coração do povo é vulnerável. Por isso, construíram ídolos. Viveram adorando outros ídolos. O povo de Deus é chamado a viver pela fé. O povo de Deus não é chamado a viver pelaquilo que os seus olhos veem ou pelaquilo que suas mãos pegam. O povo de Deus é chamado a viver pela fé. E essa fé, ela não se materializa para que nós venhamos a crer. Essa fé, ela nos impulsiona primeiro a crer. Nós temos primeiro que crer para depois enxergar a Deus. Nós não veremos a Deus
fisicamente para depois crermos, ou veremos os milagres de Deus fisicamente para depois crermos, não. Nós temos que crer primeiro para enxergar a glória de Deus. Por isso que a palavra nos chama a viver pela fé. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 38, a palavra do Senhor diz: mas o justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então nós temos que termos fé que vai acontecer, nós temos que termos fé que vai chegar para depois alcançarmos aquilo que cremos. Isto é viver pela fé. Então, a primeira regra deste povo, ou imposta a esse povo para que pudessem apresentar o verdadeiro culto a Deus, era não ter em seus corações espaço para outro ídolo, além do Deus Israel Todo-Poderoso, que se manifesta através da fé. Segunda regra, capítulo 12, versículo 6. A esse lugar farei chegar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas, e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Segunda regra aqui: não adore a Deus, ou não vá adorar a Deus de mãos vazias. É isso que Deus está instruindo o seu povo. O verdadeiro culto também faz parte da vida daquele que vai adorar a Deus com algo para entregar a Ele. O lugar a que se refere esse texto aqui é o lugar de cultuar a Deus. Neste local o povo não deveria chegar de mãos vazias. Por quê? Porque isso seria um ato de ingratidão. Não que Deus ele necessita de forma nenhuma de algo material para se alegrar com o seu povo. Deus, não é isto que eu estou dizendo de forma nenhuma, e a Bíblia não ensina isso em nenhum dos versículos. O que Deus está instruindo o povo aqui era para que o povo pudesse se apresentar para adorar com algo para oferecer a Deus, porque era uma forma de demonstrar a gratidão a Deus por tudo que Ele tinha feito para com o seu povo. Deus não precisa de nada material, de forma nenhuma. Quando o povo ele oferta voluntariamente, ele está demonstrando para todos que estão observando a gratidão a Deus, reconhecendo que Deus é o provedor de todas as coisas. Por isso que quando Paulo ele escreve aos Coríntios, ele diz: Deus ele ama quem dá com alegria, não por obrigação. Isto é uma forma de reconhecermos que sem a provisão de Deus, nada somos, nem nada temos. Isto era uma forma deste povo reconhecer isto. Que sem a presença e sem a provisão de Deus,
aquele povo não tinha nada, não era nada. 1 Crônicas, capítulo 29, os versos 11 e 12, reconhecendo sobre a soberania de Deus e suas providências, o autor descreve: Tua é, Senhor, a magnificência e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus, na terra. Teu é, Senhor, o reino. Tu te exaltastes por cabeça sobre todos, e riquezas e glória vêm de diante de ti. E tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Então isso é uma demonstração pública que nós ou aquele povo faria e nós devemos fazer, em reconhecer que Deus, Ele é o provedor e Ele é o cuidador das nossas vidas, aquele que nos abençoa em todo o tempo, seja espiritualmente, seja sentimentalmente, ou seja, materialmente, tudo vem de Deus. Essas ofertas teriam que ser exclusivamente daquilo que cada um produzia. Eles não poderiam de forma nenhuma adquirir de outros para entregar diante do Senhor. Lembrando que, naquela época, existia uma tribo, a tribo de Levi, que tomava conta das coisas do Senhor. Era uma tribo que não tinha posses, que não poderia plantar, por exemplo, para colher. Essa tribo exclusivamente cuidava das coisas do Senhor, do tabernáculo. E as ofertas e os dízimos, os quais eram entregues, eram para a manutenção desta tribo. E para abençoar os mais necessitados também. E a gordura era para queimar para Deus. A gordura das ofertas dos animais eram queimadas e subia como aroma suave às narinas de Deus. Então, o verdadeiro culto é praticado por aqueles que retiram de suas primícias a melhor parte para devolver a Deus. Retiram das suas primícias, que é a melhor parte, para devolver a Deus. Certa feita, Jesus ele chega diante do templo em Jerusalém. E era prática do povo de outras nações ao redor de Jerusalém virem ao templo para entregar as suas ofertas. E estas ofertas, muitas das vezes, eram em animais. E sabe o que é que muitos estavam fazendo? Na frente do templo já havia uma feira, vamos dizer assim, montada de barracas, com animais para serem vendidos para aqueles que chegavam, compravam, para entregar no templo como sacrifício. E Jesus ele chega brabo, quebrando e derrubando tudo. Por quê? Porque o povo estava fazendo algo que desagradava a Deus. Eles não estavam tirando das suas primícias, eles estavam pagando para adquirir uma oferta para entregar a Deus. E Deus, Ele não recebe. Deus, Ele conhece o sacrifício verdadeiro de cada homem e retribui conforme recebe. No livro de Atos, capítulos 4 e 5,
Lucas ele vai contar a história de um casal chamado Ananias e Safira. Naquela época, os apóstolos estavam a pregar o evangelho em diversas localidades e muitas pessoas estavam se convertendo. E entre elas, algumas pessoas de posse que tinham terras, que tinham bens. E essas pessoas entendiam a mensagem do evangelho e que deveriam compartilhar o que tinha com os necessitados. E muitos vendiam os seus bens, a Bíblia diz, e pegavam aquilo que vendiam e entregavam aos apóstolos. E os apóstolos, eles pegavam e dividiam com os mais necessitados. Ananias e Safira, vendo isso, também eram proprietários de bens, venderam o seu bem para também fazer da mesma forma. Só que existia uma grande diferença. Sabe qual foi a diferença? Eles decidiram esconder a verdade. Quando eles viram o montante em suas mãos, eles disseram: não, vamos dizer que foi X e vamos guardar X. E o que é que acontece? Quando os apóstolos chegam e eles questionam a Ananias sobre o valor, e Ananias fala: não, foi tanto. E o Espírito Santo de Deus, sabe o que é que o Espírito Santo faz? Revela aos apóstolos que Ananias estava o quê? Mentindo. E o que é que acontece? Ananias cai imediatamente sem vida. Daqui a pouco chega Safira. Da mesma forma ela é questionada e ela mente também. E da mesma forma ela cai sem vida. Então, quando decidimos ofertar ao nosso Deus, entreguemos com verdade, com alegria, não com barganha ou querendo se beneficiar de algo. Se você decidir no seu coração ofertar a Deus um valor, seja lá o que for, faça com alegria, com o seu coração, cheio de paz. É este ensinamento que Deus está trazendo para o povo. Quando vierem para adorar, venham com algo em suas mãos para entregar ao nosso Deus. Não estamos ensinando ou dizendo para você que você só deve adentrar na casa de Deus se tiver dinheiro ou algo para entregar. Não é isso. Prestem atenção. Isso é um assunto muito delicado. O que a palavra de Deus nos ensina com isto é que Deus, Ele conhece a verdade. Ele sabe daquilo que nós temos adquirido. E Ele sabe se nós temos ou não corações alegres para ofertar. E isto é algo entre você e Deus. As Escrituras, elas vão apenas nos encaminhar, mas é eu e você que decidimos o que fazer das nossas vidas, das nossas posses,
daquilo que temos adquiridos. Terceira regra. Terceira regra para um verdadeiro culto. Versos 7 e 12 do capítulo 12 de Deuteronômio diz: Lá é o lugar ao qual o Senhor se refere que o povo vá. Lá comereis perante o Senhor, vosso Deus, e vos alegrareis em tudo o que fizerdes, vós, as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus, e vos alegreis perante o Senhor vosso Deus, vós, os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos servos, as vossas servas, e o levita que morar dentro da vossa cidade, de vossas cidades, e que não tem porção nem herança convosco. Qual é a regra aqui? A regra aqui é que o verdadeiro culto, ele é composto pelaquele que se alegra em ter comunhão com os seus irmãos. A instrução aqui é que o povo se junte e sobre aquilo que eles levarem, eles comam, eles se divirtam, se alegrem uns com os outros, seja seus parentes, seus agregados, seus servos, que eles se juntem e glorifiquem a Deus, comendo, adorando ao Senhor, vivendo este momento de comunhão. O povo deveria ansiar por chegar este dia de adorar a Deus. Ficar contando os dias, as horas, os minutos para chegar aquele dia de ir à casa do Senhor, para estar em comunhão com os irmãos. Lembra do momento da ceia que nós fazemos aqui? Aquele momento que trocamos o cálice? Aquilo tem um simbolismo, irmãos. Não é à toa, não. Aquilo ali é uma demonstração de comunhão, de partilhar com os irmãos. Agora, uma representação do sangue de Cristo. Então, o povo deveria ansiar por esse dia. E aí eu te pergunto, como é que você se comporta durante a semana em relação à perspectiva do dia de vir na casa do Senhor para adorar? Como é que você pensa em vir, em aqui adentrar, em simplesmente chegar, sentar, se levantar e ir embora? Você se preocupa em querer estar em comunhão com o seu irmão que está ao seu lado, em querer pelo menos dar a mão, uma saudação, em perguntar como está? Você se preocupa em querer, de alguma forma, ajudar sobre aquilo que Deus tem te abençoado? Ou você nem está aí com isso? Esta era uma grande preocupação e ainda é de Deus. O povo seria abastado de todas as suas necessidades: leite e mel, carne, trigo, pão todos os dias. Mas eles não poderiam de forma nenhuma viver de forma individual, exclusivamente a sua própria vida e ponto final. Não é isso que Deus queria, não é isso que Deus quer. Lembrem que eu falo sobre as instruções da Bíblia de capa a capa, e mais uma vez nós vamos ver no livro de Atos, capítulo 2, como é que a igreja do Senhor vivia. A Bíblia diz que a igreja vivia em comunhão,
A Bíblia diz que os irmãos viviam na instrução dos apóstolos em oração, de casa em casa e partindo o pão. Isto é comunhão, preocupação, ação solidária, de ajudar, de abraçar, de querer estar perto um dos outros. A maior demonstração desse interesse de comunhão está na pessoa de Jesus Cristo. Porque quando Ele esteve entre nós, Ele se fez o homem mais humilde. Ele se preocupou com todos. Ele se entregou por todos. Ele cuidou de todos. Ele supriu a necessidade de todos. Os judeus e os não judeus. Como é que nós enxergamos isso, irmãos? Em nossos dias. Como é que nós, quais são os olhos os quais nós estamos enxergando o mundo aí fora? Qual é o sentimento que nós temos? Sermos abençoados por Deus é bom por demais. É bom por demais. Termos em abundância é bom por demais, mas melhor ainda. E eu digo com propriedade, com toda segurança, é você poder abrir o seu armário, ter 2 quilos de feijões e você levar um para o seu irmão que está necessitado. É melhor ainda, eu lhe garanto. Não por força, mas por alegria e por amor e por compromisso com Deus. Este ajuntamento proposto pelo Senhor é uma demonstração de que no reino de Deus não existe patamares diferentes para alojar os mais abastados e os menos abastados. Na morada de Deus, todos os servos serão reconhecidos pelo título de servo, não por patamares ou por riquezas criadas por homens. Na morada a qual Jesus diz em João capítulo 14 que está preparando esta morada, ou estas moradas serão todas iguais. Aquele que aqui tem muito ou que tem pouco, não interessa lá nos céus, irá estar na mesma morada. E aquele que tem muito aqui, com certeza não levará. E aquele que tem pouco, quando chega lá, não faltará. Porque Deus é um Deus que cuida de todos. Que divide o seu amor e os seus cuidados por medidas iguais. Deus deixa bem claro para aquele povo e para nós hoje que devemos nos alegrar uns com os outros, compartilhar o que temos uns com os outros, ansiarmos por estarmos juntos glorificando o nome do Senhor. Parece até mentira, mas deixa eu dizer uma coisa a vocês. Tem pessoas que vêm para a casa do Senhor forçada. Tem pessoas que vêm para a casa do Senhor forçada. Que se sente forçada a sentar do lado do irmão A, do irmão B. Que entregam dízimo ou oferta forçados. Eu vou entregar porque eu não queria entregar não, mas eu vou entregar. Eu vou sentar do lado do irmão porque não tem outra cadeira vazia. Eu vou apertar na mão daquele irmão porque todo mundo está apertando. Sabe?
Tem pessoas que estão sendo, ou se achando, ou se colocando nessa posição de querer vir à casa do Senhor forçado. Meu irmão, minha irmã, faça isso não. Você ainda não aprendeu que o culto ao Deus Todo-Poderoso é um culto racional? Um culto ao qual Ele conhece a sua mente e a sua intenção? Faça isso não. Deus não recebe. Será que você está pensando que vai entrar na morada eterna, forçada? Da mesma forma qual você está entrando na casa do Senhor? De forma nenhuma. O verdadeiro culto parte daqueles que se alegram em estar em comunhão com os irmãos, partilhando das bênçãos que têm recebido, das alegrias e das dores uns dos outros, porque é assim que aprendemos com as Escrituras Sagradas. Romanos capítulo 12, versículo 15, o apóstolo, ele diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. É isso que Deus quer de nós, como verdadeiros adoradores. Naquele encontro com Jesus, ele tem com aquela mulher samaritana, e aquela mulher começa a receber os ensinamentos do Senhor sobre aonde adorar. E Jesus, após falar do reino, da água viva para ela, ele diz que Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E aquela mulher, ela sai com toda a alegria e verdade em seus corações, falando de Jesus para toda a Samaria, que correm atrás de Jesus. Isso é a grandeza da revelação do reino de Deus. Concluindo, só existe um Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas, inclusive do homem. Ele não cede seu lugar para ídolos, requer exclusividade na nossa adoração para Ele, não se conforma com a ingratidão do homem em se apresentar para adorá-lo de mãos vazias, nem tampouco de não desejarmos a comunhão com o nosso irmão. Ele é a verdade e deseja que sejamos verdadeiros. Amém? Ministério Louvor, por favor. Meus irmãos, Deus, como diz as Escrituras Sagradas, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não muda, não existe nele variação de personalidade, de atitude, de forma nenhuma. E o que Ele estava requerendo daquele povo era verdade, era segurança, era disciplina, era o querer fazer, era o querer apresentar-se diante de Deus, era o querer não sim. Não. O que Ele quer é verdade, é compromisso, é que você saiba o que você está fazendo quando pensar em vir à casa do Senhor. Nós não adentramos nessas portas para um encontro
para uma aglomeração ou um momento de descontração, não, de forma nenhuma. Nós adentramos nesse lugar para adorar a Deus, para prestar um verdadeiro culto àquele que é o único Deus verdadeiro, que criou os céus e a terra, e que entregou o seu Filho Jesus para morrer por mim e por você. Precisamos crescer nesta maturidade, para que os ventos soprados por este mundo aí fora, e por doutrinas humanas, não nos levem para qualquer lado. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz no livro de Romanos, que Deus ele prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter entregado o seu Filho Jesus para morrer na cruz por nós, mesmo nós ainda sendo pecadores. É pela prova deste amor que nós devemos a cada dia pensar, refletir sobre o que é que eu estou fazendo individualmente para Deus e com Deus. Feche seus olhos. E eu queria nesse momento dar oportunidade a você que nesta noite entrou neste lugar, talvez não sabe nem por que entrou, mas o Senhor sabe. E se você ainda não teve uma experiência de conhecer esse Deus ao qual nessa noite foi ministrado aqui, através da sua palavra, neste momento nós queremos dar oportunidade a você de publicamente confessar a Jesus, porque o próprio Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Se você quer tomar essa decisão de entregar a sua vida para Jesus, eu queria convidar você a levantar uma das suas mãos. Levantar uma das suas mãos é um gesto, amém, glória a Deus, de todo o seu coração, meu irmão, de toda a sua força. Está arrependido dos seus pecados? Louvado seja o nome do Senhor. Então, a levantar a sua mão é um ato de demonstração da sua confiança em Deus, não em homem nenhum. Mais alguém quer entregar a sua vida para Jesus? Levante uma das suas mãos. Alguém está afastado dos caminhos do Senhor e nessa noite entendeu que precisa voltar para a presença do Senhor? Se há alguém, levante uma das suas mãos. Se alguém está em casa ouvindo, que ouviu esta mensagem e tomou essa decisão, saiba que Deus está sondando o seu coração e você pode orar e neste momento confessar os seus pecados, e a Bíblia diz que Deus é fiel e justo para nos libertar e perdoar todos os nossos pecados. E imediatamente você deve procurar a igreja mais próxima da sua casa. Eu quero convidar o irmão a vir até aqui à frente em nome de Jesus. Por favor, irmão, venha com ele. A igreja se coloca em pé em nome de Jesus. Pode subir, irmão. Se comparado ao que ganhei. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aqui está o vizinho da Adamastor.
Adamastor tem falado de Jesus e tem convidado, já tenho visto outras vezes ele vir na companhia de Adamastor. E hoje está aqui entregando a sua vida para Jesus. Amém? Louvado seja o nosso Deus, que continua salvando vidas através do Espírito Santo e da pregação da sua palavra. Então, que a igreja do Senhor possa receber esta ovelha entre nós neste aprisco, possa amar e cuidá-la, ajudar a se firmar, a se alimentar da sua palavra. E esta é uma obrigação de todos nós como ovelhas do Senhor. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus e maravilhoso Pai, nós te louvamos ao Senhor por te adorarmos nessa noite, por virmos até a tua casa e temos a liberdade de prestarmos o culto a ti. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor sonda os nossos corações, tira tudo que não te agrada e vê a verdade que há dentro de nós. Em especial nesta noite, Deus, nós nos alegramos, ó Deus, por esta vida que o Senhor traz à tua presença, que o Espírito Santo o convence da justiça, do juízo e do pecado, e abre os seus olhos para enxergar a tua glória. Muito obrigado, Deus, pela vida do teu filho. Nós te pedimos que o Senhor possa continuar cuidando dele, possa segurar em suas mãos e não permita que ele possa olhar para trás, mas que a partir de então ele possa seguir para frente, olhando sempre para Jesus, porque a tua palavra diz que ele é o autor e consumador da nossa fé, das nossas vidas. Então que o teu filho, a partir de agora, ele possa entender que ele é uma nova criatura em Cristo Jesus e que todos os seus pecados foram perdoados, foram transformados pelo sangue de Jesus naquela cruz. Certamente, Deus, pessoas se levantarão para querer, ó Deus, desanimar o teu filho, mas desde já nós te pedimos que o Senhor feche os seus olhos, os seus, ó Deus amado, ouvido para toda e qualquer indagação, qualquer crítica, e guie o teu filho, Deus amado, nos teus santos caminhos, alegrando ele a cada dia em buscar a tua palavra, em buscar a tua presença e estar em tua casa te adorando e aprendendo mais de ti, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Ó Deus, por essa vida que se rende aos teus pés. Deus, em nome de Jesus, nós também neste momento apresentamos a tua igreja diante da tua presença. Deus, tu conheces individualmente a vida, a intenção de cada um de nós. O Senhor sabe aquilo que viemos fazer nesta noite, na tua casa. O Senhor sabe de toda a intenção dos nossos corações. E é sobre isso que eu te peço nesse momento, Senhor. Nos faz, ó Deus amado, sermos sinceros diante da tua presença, para que a nossa adoração possa chegar diante do teu trono, Senhor, e o Senhor possa se alegrar dia após dia das nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, toma a vida de todos os teus filhos, de todas as casas aqui representadas, e dá-nos a cada dia, Deus maravilhoso, a alegria e disposição de testemunhar dos teus grandes feitos em nossas vidas, para que outras pessoas possam ver em nós a tua glória e possam se arrepender dos seus pecados e em Cristo Jesus ter uma nova vida. Agora, Deus maravilhoso, também te peço pela semana que se inicia, que o Senhor segure em nossas mãos, para que possamos, ó Deus, transpassar todas as lutas e dificuldades, todas as buscas as quais os teus filhos têm trilhado a cada dia, seja, ó Deus, por portas de emprego, seja, Deus, por resoluções de seus problemas individuais, que o Senhor seja com cada um dos teus filhos, guiando-os e os fazendo a cada dia desfrutar da vitória em Cristo Jesus. Deus, esta é a nossa oração que fazemos a Ti, gratos pela Tua presença entre nós, no nome santo de Jesus.
E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo do Senhor, esteja sobre todo o teu povo que adora neste local, sobre todo o teu povo espalhado no Brasil e no mundo, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Fale com seu irmão, um abraço, dê uma palavra ao seu irmão em nome de Jesus.